Capítulo 6 dos 10 anos do nosso mundo, a primeira colônia de férias. A gente abriu no dia 13 para a festa de inauguração e no dia 15 de dezembro de 2014 acontece a primeira semana da colônia de férias. Semana do teatro sob comando da Cíntia. Depois a gente seguiu, naquele primeiro ano, a gente foi ali entre Natal e Réveillon. Eu lembro que era quinta e sexta, esses feriados, então a gente seguiu funcionando ali até segunda, terça e quarta. E voltamos em janeiro. E foi tendo a Semana da Música, da Arte, enfim. E algumas coisas me marcaram nesta primeira colônia de férias, que é justamente as pancadas que a gente vai levando pela inexperiência. Tem toda uma ideia, tem toda uma idealização, tem todo um planejamento, né? Ainda bem, sou uma administradora também, mas teve algumas coisas que foram muito engraçadas. Acho que engraçada não é bem a palavra, é tragicômica mesmo. O negócio foi, assim, uma experiência. No primeiro dia, eu estava esperando umas 15 crianças. Eram as crianças que tinham se manifestado, as famílias que tinham se manifestado e os amigos, né? Os filhos dos amigos. Apareceram 45. Eu já tinha a ficha do nosso mundo e tudo mais, já tinha um monte de coisa preparada. Mas eu não estava, assim, esperando esses 45. Então, a gente foi correndo atrás de pão para dar o lanche. Eu lembro do Murilo saindo para comprar pão. Eu lembro no final, assim... No final do dia, eu tinha decorado o nome das 45 crianças, preocupada, né? Preocupada. Aquelas primeiras sensações que eu tinha... quando chegava no final do dia, tudo certo, deu tudo certo, todas as crianças estão bem. No primeiro dia, eu conheci a avó da Duda. A Duda é uma criança que frequentou alguns anos da colônia de férias até chegar naquela fase pré-adolescente e não querer mais. E fez até o aniversário dela no festejando, tudo mais. Eu não lembro o nome da avó, lembro da Luciana, da mãe. E a avó da Duda chegou, querida, tá tudo tão bonito. É tudo tão bonito que você tá fazendo aqui. A casa tá linda, a colônia tá linda. Mas assim, você precisa lembrar de ter uma lista de chamada para as famílias e levarem a criança, para você saber quem tá levando quem. E eu não tinha me tocado disso, gente. Olha que loucura. E aí eu falei, nossa, a senhora tem toda a razão. Amanhã vai ter. Eu decorei o nome das 45 crianças, né? De todas as crianças que passaram naquela colônia 2014, 2015, eu decorava. Mas a gente não tinha esse sistema. E foi graças à volta do dia. Uma das coisas tragicômicas foi na primeira semana, gente. Tenho quase certeza. Quinta ou sexta-feira da primeira semana. Olha o batizado que eu tive. A gente tem a cerca elétrica. Todo dia a gente chegava lá, desligava a cerca elétrica de manhã. A colônia tinha de manhã e de tarde, até a pandemia. E eu não sei o que aconteceu, que neste dia foi um dia de chuva. A cerca não foi desligada, ou se foi problema da cerca, eu não sei. Eu só sei que uma mãe passa com uma criança no colo e com o guarda-chuva. Aquele pontinho do guarda-chuva, do cabo do guarda-chuva, pega na cerca. E ela leva aquele choque. Vocês sabem que o choque de cerca elétrica, ele é um choque de susto, ele não é um choque, né? Mas mesmo assim, imagina, a mulher veio, né? Ela gritava comigo e tudo mais. E eu pedia desculpa e eu queria entender por que eu tinha ficado ligada essa cerca. Eu sei que na hora, isso já era final de tarde. Na hora que fechou às 7 horas, eu sentei na minha sala e eu chorava, gente. Mas eu chorava. Eu chorava e falava, Murilo, por que a gente deixou ligado? Murilo, o que aconteceu? Quem foi que esqueceu? Murilo. O Murilo pegou algumas cenas dessas minhas, assim, nesse processo de eu me acostumar com algumas coisas que viriam a acontecer. Uma coisa que eu acho que é pra mim, a parte de lição mais importante, assim, deste primeiro ano do nosso mundo e principalmente essa primeira colônia. Desde que eu abri, uma das propostas do projeto é que as crianças subissem nas árvores, que as crianças andassem de pé no chão, corressem soltas pela casa, tivessem essa autonomia, aquele resgate que eu conto, né, no vídeo para trás da minha infância. Eu queria que elas tivessem um pouco da minha infância. Então, assim, a partir do momento que eu deixo uma criança subir na árvore e os mais velhos conseguem subir um pouco mais alto, principalmente os que estão acostumados ali com o nosso mundo, eu sei que a gente corre o risco da criança cair e se machucar. Então, eu sempre ponderei muito isso, eu sempre trabalhei isso muito na minha cabeça, né? A partir do momento que eu opto por dar esta liberdade, opto por bancar algumas coisas no nosso mundo,
eu sei que a gente tá correndo o risco de ali de algum acidente, não por imprudência, não por irresponsabilidade nossa, porque na vida acontecem acidentes. Então, assim, esses primeiros meses, 2 meses da colônia, foi um trabalho para mim muito emocional, de eu lidar com essas coisas, de eu chegar todo dia às 19 horas, quando acaba a colônia de férias, e eu parava, respirava e falava, deu tudo certo. Ninguém se machucou, ou eram os ralados, né? Isso sempre acontece, mas nada grave, sabe? Então, assim, acho que esse foi um dos maiores trabalhos que eu tive da minha parte emocional e da minha parte de construção, como diretora do Nosso Mundo, bancar isso e lidar com a emoção. Bancar e trabalhar na cabeça que se algo tivesse dado muito errado, graças a Deus nunca deu nesses 10 anos, eu teria que lidar com isso, certo? E não é fácil, gente, não é fácil você se sentir responsável pela vida de tantas pessoas. E acho que isso é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, que sabem da história do Nosso Mundo. De todo o meu planejamento estratégico financeiro, de toda a minha visão que eu tinha, sabe, a longo prazo do Nosso Mundo, de planos, todas as contas que eu fiz, eu nunca considerei o fator emocional. Eu nunca considerei esta parte. E para quem vai empreender, para quem vai, sabe, bancar algumas ideias da cabeça, é uma das partes principais. Eu não tenho dúvida nenhuma hoje, depois dos 10 anos. Então foi isso, foi uma colônia de férias linda, cheio de criança, cheio de banho de mangueira, cheio de alegria, de criança brincando, pé no chão, correndo, aprendendo coisas. Foi maravilhosa a experiência da primeira colônia, 2014, 2015. E a gente chega no final daquela colônia, como eu falei, com a equipe do Nosso Mundo, das pessoas que iam fazer as oficinas formadas, com as crianças, assim, apaixonadas pelo espaço do Nosso Mundo, esperando as próximas férias. E foi muito bacana, muito mesmo. Depois a gente começa o contraturno, mas isso pro próximo capítulo.